Olá, pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui na página 44 do livro para a gente fazer a correção das tarefas que eu passei para vocês. E aí, só para a gente relembrar, essas questões aqui de 1 a 4, que eu pedi para vocês fazerem, aliás, de 1 a 7, elas precisavam ser com base nesse texto aqui, O Homem Pequeno. Aquele que a gente leu em aula, que o homem pequeno foi parar na casa dos gigantes, ele casou com a filha do gigante, que era Guimara, e o gigante não gostou. Aí ele fica fugindo do gigante. Enfim, vamos à interpretação aqui. Quem é o personagem principal do conto lido? Descrevam. Então, o personagem principal é o príncipe Dom João, que era um homem pequeno se comparado ao gigante. O número 2. É possível identificar com exatidão onde se passa a narrativa? Bom, explique por que isso ocorre. O conto tem como características a redução e a imprecisão das referências espaciais, ou seja, a gente não pode identificar com precisão, com exatidão onde que ele passa, tá? Então, porque ele não descreve o local com detalhes. Aí, na número 3, as variações linguísticas surgem e apresentam diferentes características, sejam elas históricas, sociais, culturais ou geográficas. É possível identificar no texto 2 exemplos de variedade linguística. Então, era vós, mecê, atenção à escrita da palavra, e inhô. Como elas seriam escritas hoje em dia na linguagem atual? Você e senhor. Como se explica o uso dessa variante no conto em estudo? Bom, gente, como esse conto é sobre alguma coisa que aconteceu antigamente, ou seja, muitos anos atrás, ele relata o emprego oral daquela geração, tá? Por isso ele usa vós, mecê, ao invés de você, inho, ao invés de senhor. No trecho, uma vez um príncipe saiu a caçar com outros companheiros. Enterraram-se numa mata. Em que voz verbal foi construída a oração destacada? Bom, ele está na voz reflexiva, porque eles se enterraram e eles é que ficaram enterrados. E esse se aí, então, vai ser um pronome reflexivo. Aqui em cima, no número 5, era para também vocês pegarem o pronome apassivador e transformar na voz passiva sintética. Era também sobre as vozes verbais. Então, avistou-se um muro muito alto. Avistou um muro muito alto. Avistou-se um muro muito alto. Formou o plano. Formou-se o plano. Quando eles avistaram o gigante. Quando se avistou o gigante. Tá? Bom, depois era para a gente pegar, apontar o sujeito de cada uma das orações convertidas em voz passiva sintética no exercício anterior e explicar a concordância verbal. Então, vamos lá. Um muro muito alto, o plano e o gigante. Esses eram sujeitos. Todos os sujeitos estão no singular. Então, como o verbo tem que concordar com o sujeito, em número e em pessoa, os verbos das orações convertidas também estão no singular. E o 7, para terminar, era para vocês classificarem as ocorrências da palavra SE. É o se com o código. Então, PA se fosse partícula passivadora. E IS, índice de determinação do sujeito, onde tem um sujeito indeterminado. PR e PRR é na voz reflexiva. Então, é pronome reflexivo se o sujeito for simples, pronome reflexivo recíproco se o sujeito for composto. E eu não falei aqui, a partícula passivadora é na voz passiva sintética. Então, até que o gigante se maçou. Aqui eu tenho PR, tá? Partícula, pronome reflexivo. A moça se transformou numa igreja. Aqui eu tenho PR também. Aqui reparem que o gabarito tá PRR, mas é só PR. É só um pronome reflexivo, porque a moça, ela é um sujeito simples. Assim, muitas vezes, até o gigante se aborrece. O outro PR. Eles já se desencantaram. Aqui, sim, é o PRR, tá, gente? Então, corrijam aqui. Aqui é PRR, porque eles é o pronome, é o sujeito composto. Então, eles já se desencantaram e eles é que ficaram desencantados. E aqui no último, gerou-se no mundo uma neblina
partícula passivadora. Então, vamos lá. PR, PR aqui também, porque o sujeito é simples. PR, PRR, porque o sujeito é composto. Corrijam aí. E aqui PA. Aí eu vou pedir para vocês terminarem a página 45 e só, porque aí depois a gente já vai para o próximo módulo, que é a ordem direta e inversa da oração, tá? Então, meus amores, terminar essas 4 questõezinhas aqui objetivas.